programa de hoje vai ser em cima da disputa do Brasileirão. Então, para você já ficar bem informado, nós vamos conferir a classificação. Segura na poltrona, olha essa classificação como é que tá. Botafogo, Grêmio, Palmeiras tem 59 pontos, mas o Fogão ainda tem um jogo a menos em comparação com os concorrentes, tá certo? Então, estão os três com 59 pontos. Mas o Botafogo tem esse Fortaleza no Castelão, viu? Esse jogo a menos. Tá. Bragantino chega na sequência com 58 e o Flamengo 56. Então, ó, 58 e 56 o Flamengo ali embaixo. Depois aparecem, virando a nossa tabelinha aqui, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Cuiabá. Tudo bem? Mas aí também não está interessando mais muito. Mas virando a tabela, virando a página, Fortaleza e Inter, ok. Agora aí, ó. Olha o Santos do Salazar, Corinthians, 41 pontos. Santos do Salazar, porque ele mora em Santos. Corinthians, 41 pontos cada. E o Peixe levando vantagem nos critérios de desempate. E o Bahia, 37. O primeiro time fora da área de perigo, da zona de perigo, é o Vasco. A zona de rebaixamento tem Cruzeiro, Goiás, Coritiba e o América Mineiro. Olha lá, o Santos já deu um bom respirinho, por isso que precisava muito ganhar ontem. Agora, vamos para a nossa enquete do dia. Respira e vem comigo. Ao final da rodada, quem estará na liderança do Brasileirão? Quem estará na liderança do Brasileirão ao final da rodada? A rodada termina domingo? Domingo. É Botafogo? É Grêmio? É Palmeiras ou é Red Bull Bragantino? É só você entrar no site gazetesportiva.com e também participar do nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, beleza? Até parece que eu cortei o cabelo. Vai. Garrafa e Salazar. Como então, boa noite, Michele, boa noite, Salazar, boa noite, galera. Eu tô colando, você quer colar? Eu tô vendo qual é a rodada. Qual é a rodada? Mas vai. assim, não, eu não vou nem precisar ver a rodada, sabe por quê? Porque eu entendo que o segundo colocado, quem é? Não é o Grêmio? É o Grêmio. O segundo colocado, ele vai vencer o jogo dele. Vai vencer o Corinthians. Vai vencer o Corinthians. Meu palpite, acho que o Grêmio vence o Corinthians. Então, o Grêmio vencendo o Corinthians, e eu não acredito numa vitória do Botafogo contra o Bragantino, o Grêmio, para mim, é líder independente de outros resultados. Não é isso? Aí o Grêmio vira líder então independentemente de outros resultados, porque ele vai ter uma vitória a mais, eles estão empatados em número de vitórias, e aí o Grêmio pularia. Como eu acredito na vitória do Grêmio. Só que o Botafogo continuaria com um jogo a menos. Perfeito. Peraí, você então, Grêmio. Pra você é Grêmio, o líder da rodada. Pra você, Salazar, passa a rodada cola pra gente aí, vai. Vou passar rapidinho então pra vocês. O Flamengo vai fazer um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Ganha o Flamengo. O Flamengo vai como mandante, mas o jogo é no Maracanã. Palmeiras e Internacional na Arena Barueri. Ganha o Palmeiras. Red Bull Bragantino e Botafogo em Bragança. Ganha o Red Bull. Grêmio e Corinthians no Sul. Ganha o Grêmio. Porto Alegre. Por isso o Grêmio vai ser... Então, o meu entendimento... Então, mesmo o Palmeiras ganhando e todos eles não, ganhando... Se o Grêmio vencer... O Grêmio é... Se o Grêmio, não dá o mesmo número de pontos. Se o Grêmio vencer e o Botafogo não vencer... Não vencer o Grêmio é o... Aí o Grêmio é o líder. É isso. Se o Grêmio vencer e o Botafogo não vencer, o Grêmio é o líder. Por quê? Por causa de número de alguma coisa? Porque ele é o vice-líder. Passa em número de pontos. Passa o número de pontos. Como? Mas não é 59? 59, 59. Se o Grêmio vencer e o Botafogo não, o Grêmio vai somar 3 pontos e o Botafogo vai somar no máximo 1. Mas ele está atrás do Grêmio, Michele. Número de vitórias, Michele. Se o Grêmio vencer... Ah, e agora é por letra alfabética? Não, é assim, se o Grêmio vencer e o Botafogo não vencer o Red Bull Bragantino, perder ou empatar, o Grêmio é líder independentemente dos outros resultados. Ai, gente... E eu acho que essa combinação ela é muito provável. Muito provável. Muito provável, e por isso eu vejo o Grêmio do Renato Gaúcho dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro. E você, Salazar, também acha? Não, penso a mesma coisa. Grêmio também? Acho que o Grêmio assume a ponta nessa rodada. Então eu também acho, porque eu acho que o Grêmio vai ganhar. Ai, caramba! Bom... o Santos deu um passo importantíssimo para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Rogério dos Filhos do Sol está aqui no estúdio. Rogério, me fala só uma coisa, que time você torce? Santos. É, do Santos, por isso que eu olha o sorriso dele, olha o sorriso dele. Aê, Rogério, força, Rogério, meu querido. Que vitória do Peixe contra um concorrente direto na parte de baixo da tabela. Pode rodar em homenagem ao Rogério. Santos, Olha, o maior mérito para mim do Marcelo Fernandes é conseguir manter o Santos com a cabeça no lugar depois de tomar um 7-1. Não é tarefa para qualquer um você pegar um time na zona do rebaixamento naquela situação, levar 7-1, uma derrota desmoralizante e conseguir colocar a cabeça dos caras no lugar por uma reação imediata, porque a reação foi imediata, 3 dias depois.
ele conseguiu driblar, fugir de uma crise, de uma crise psicológica. Que eu de um virtual rebaixamento. Exatamente. Ali, Salazar, poderia ser um carimbo de rebaixamento no aspecto emocional. A virada é ali. Se o Santos não cair, para mim, ali foi a virada. E olha, todo o mérito para o Marcelo Fernandes. E isso demonstra o quanto o Marcelo tem esse grupo nas mãos, o quanto o Marcelo tem mérito por tudo que está acontecendo no Santos. Quando o Marcelo veio aqui no Mesa Redonda, depois do clássico contra o Palmeiras, né, quando ele vence o Palmeiras lá. E avisou que viria mesmo se perdesse. Mesmo se perdesse. Nossa, tamanha a confiança do Marcelo Fernandes no trabalho dele. Ele resgatou o Soteldo, coisa que o seu Paulo Turra chegou chutando a porta e tirou o Soteldo. O Soteldo poderia sim, deve ter feito indisciplina, mas o papel do treinador, Salazar, é gerenciar o grupo. Sim. Como é que você pode abrir mão de Conquista o cara. De um jogador? Chama ele, vem aqui. Você precisa do cara. É isso, é óbvio. Não, comigo não joga. O caso está entregue à diretoria e o Santos embicando. O Marcelo foi lá, trouxe o Soteldo, conversou com o Soteldo. O Soteldo tem sido peça fundamental. Tem esse ponto bem citado, bem lembrado pelo Salazar. Emocionalmente, você conseguir segurar o barco, porque o barco naquela hora balança geral, entra água, tudo. O barco tá afundando, toma 7-1. Você na zona do rebaixamento embolado ali. Era pra sacramentar. Pra âncora pra baixo. Impressionante. E não. E ele põe o Santos e mais. O Santos passou o Corinthians. Chico Lang me ligou, desesperado. Garrafa, o Santos passou o Corinthians. Olha e a gente vai falar muito mais sobre isso no programa. Contato direto agora com o CCT da Barra Funda. Boa noite, José Paz. O assunto agora é o tricolor. Cá entre nós, o São Paulo já está pensando no ano que vem, é isso? É isso, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, um abraço aí pro homem que não dorme, Salazar, pro Garrafa, pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Tô aqui na porta do CCT, agora o Silvio Procópio vai mostrar pra vocês como tá o clima por aqui. Sextou, né, Michele? E o trânsito tá tranquilo, incrivelmente nos dois sentidos, tudo muito tranquilo, como também é tranquilo o clima lá dentro do CCT da Barra Funda. Por quê? Porque o São Paulo já atingiu aí o número mágico, né, os 45 pontos depois da vitória pra cima do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro na última quarta-feira, a gente trouxe tudo para vocês aqui. E agora o São Paulo só volta a jogar de novo no próximo domingo, exatamente na Vila Belmiro, mas aí não como mandante, vai pegar o Santos, como disse o Marcelo Fernandes aí depois da vitória para cima do Goiás. Jogo importante para o Santos, o São Paulo já está naquele clima gostosinho, clima de férias, e aí depois dessa partida desse clássico Sansão lá na Vila Belmiro, o São Paulo vai ter 10 dias aí até o próximo jogo, que é contra o Fluminense no Maracanã. Jogo também aí que deve ter muita festa por parte do Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores da América. Então vamos conferir aí Dorival Silvestre Júnior, o professor Dorival Júnior, depois da vitória para cima do Red Bull, porque ele falou exatamente sobre isso, sobre as prioridades, como é que está o planejamento já para 2024, ano importante, ano que o São Paulo estará na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Diga lá, Dorival. Eu acho que nós temos que estarmos atentos a tudo isso, se possível, prepararmos uma venda para que ela não aconteça de uma maneira em que nos pegue de surpresa e aí nós tenhamos que ir para o mercado, um mercado totalmente já fechado, com poucas possibilidades. Então, isso tudo nós temos que tentar planejar daqui para frente. Graças a Deus, esse resultado aí foi muito importante. Talvez comecemos aí, depois, dentro dessa parada da FIFA, comecemos a falar um pouco mais a respeito de elenco, de grupo, né, de possíveis contratações, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais clara e mais segura daquilo que nós teremos. Então vamos lá, informação importante para você que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Erisson, emprestado pelo Botafogo. David, emprestado pelo Internacional, emprestado pelo Inter. Esses dois atletas vão continuar sendo analisados pelo técnico Dorival Júnior nessas rodadas restantes aí de Campeonato Brasileiro, porque ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha do Dorival se ele vai continuar contando com esses caras ou não para 2024. O fato é, o São Paulo quer sim a contratação de um atacante para fazer sombra ao Caleri, que é o grande camisa 9 do tricolor, vencendo aí nos últimos
nos jogos, né, nessa temporada especialmente de 2023. E também está de olho, claro, na permanência do Lucas, uma prioridade assim top aqui no São Paulo, e de olho num volante, num camisa 5 que possa competir ali por posição com o Pablo Maia. O Dorival entende que hoje ele é o único jogador nessa função, né? O Pablo Maia é o único camisa 5 que ele tem. E aí o São Paulo de olho no Luiz Gustavo, jogador de 36 anos, com passagem importante lá pelo Bayern de Munique, fora, lá na Alemanha, jogou a Copa de 2014 com a camisa da seleção brasileira, estava no Al Nassr, no time do Cristiano Ronaldo recentemente, é um jogador muito experiente. O São Paulo segue negociando com esse atleta para a temporada de 2024, num contratinho aí de 1 ano, viu, minha cara Michele Gianella? Rames Rodrigues, recuperado daquela ziquezira intestinal, treinou normalmente hoje aqui no CCT da Barra Funda, estará à disposição do professor Dorival para o clássico contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês falarem um pouquinho do São Paulo aí no Gazeta Esportiva. Sextou, Mi! Sextou, Zé! Valeu, brigadão. E aí, Salazar e Garrafa? Olha, o título da Copa do Brasil, além de ter salvado o ano do São Paulo, é incrível o impacto dele para o ano que vem. Ele deixa o São Paulo numa situação confortável, com vaga para Libertadores, ainda com possibilidade, né? Vai enfrentar, vai fazer final de Supercopa e tudo mais. É uma renda enorme, a maior renda. Libertadores, o São Paulo tá. Tá, Sim. campeão da Copa do Brasil, já está na fase de grupos. Já tá lá. Já está na fase de grupos, já pula lá na Tem frente. Recopa pela frente. Tá lindo. Tem Recopa pela frente e agora tem essa possibilidade de antecipar o planejamento para 2024. Isso é fundamental Já sai nesse na ano. frente. Muito sabe por quê? Nessa semana a CBF anunciou as novas datas das janelas de transferências. E ela mudou, ela foi antecipada. A janela de transferência a partir de 2024 começa já em 11 de janeiro e termina em 7 de março. 7 de março acabou, meu amigo. Você já tem que estar com o elenco montado, que senão só lá em julho que você vai poder mexer ali, mudar alguma coisa. Então, para o São Paulo, excelente. Você pode pensar tranquilamente, trabalhar bem, pensando na temporada de 2024, quando muito time aí ainda está desesperado, ainda não sabe o que fazer e a janela vai ser logo no começo do ano. Futebol cada vez mais vai provando que resultado é importante. Você tem um resultado importante, né, que é a conquista de um título, e esse resultado lhe dá toda essa margem aí que o Salazar falou para você fazer o planejamento. Aliás, os clubes, né, Conselho Deliberativo, tem que trazer eleição presidencial para metade do ano, gente. Porque o São Paulo, tudo bem que a vida tá seguindo no São Paulo, mas São Paulo eleição no final do ano, Corinthians no final do ano, aí fica parado. Com essa antecipação de janela, imagine como é que vai ficar o novo presidente para tentar montar ou remontar esse Corinthians, não é? Com esse problema de janela. Então isso é um fator a ser lembrado. O cara assume com a janela começando e ele vai ter ali menos de 3 meses para resolver o time. Isso, Salazar, faz uma diferença muito grande na temporada. É o tal do planejamento. A palavra, ela é sempre, planejamento tem que ser feito com antecedência. Planejamento é tudo. A gente passa no meio do ano, inclusive planejamento para o ano que vem. A gente começou a planejar nossa cobertura da Copa do Mundo 1 ano antes da Copa do Mundo. Não lembra, Salazar? Lembro. A gente sentou, conversou. Aliás, antes de 1 ano antes da Copa do Mundo. Eu ia falar isso, foi antes de um ano. Foi antes de 1 ano. Você nem estava, acho que, na TV, Salazar. Bom, aconteceu de novo. O Botafogo levou mais uma virada, gente, por 4-3 nesse Brasileirão. Põe na tela a derrota do líder do campeonato contra o Grêmio. E aí, gente, outra virada. Eu não sei, 2 viradas dessa pra mim é pior que o 7-1. Eu ia falar isso agora, pior que o 7-1. Psicologicamente, Nossa Senhora. A não ser que alguém faça o trabalho que fez o Marcelo Fernandes, só que quem vai fazer? Porque o Lúcio Flávio foi retirado do cargo, não é mais técnico do Botafogo. Aliás, o técnico Cuca se manifestou revelando que o Botafogo o procurou. Só que ele não aceitou o desafio nesse momento. A gente sabe que o Cuca só quer voltar a trabalhar quando resolver as questões pessoais dele. E aí, tem que lembrar, porque o Duílio hoje lá bateu nessa tecla, né? Falou assim, o Cuca trabalhou no Atlético, tudo bem, né? Agora o Botafogo tentou contratar o Cuca e aqui foi um pandemônio. O Duílio bateu nessa tecla, aí não deixa de ter razão. Mas enfim, não será o Cuca, não será mais o Lúcio Flávio. Quem é que vai fazer com o Botafogo o que o Marcelo Fernandes conseguiu fazer com o Santos? Eu não sei e, independentemente do nome, eu não acredito. Para mim, depois dessa segunda virada, acabou para o Botafogo. Botafogo é o time da virada, Garrafa. Isso você que está dizendo. Não, é o que eu tô Da virada falando. invertida, segundo José Paes, é uma boa. É o time da virada, faça que isso. toma a virada, gente. Que Você situação. quer maltratar o coração do botafoguense. Não é? A questão, Mas a questão é muito essa, Michele. Não é nem saber fácil quem ser chega torcedor. para o Botafogo.
você não ter a certeza que quem chega pode dar a solução. Aí restando, o Botafogo tem um jogo a mais a fazer, são 6 jogos. São 6 jogos. Em 6 jogos, retomar uma situação de ainda líder do campeonato. Sim. Mas esse grupo, emocionalmente, como está? Esse grupo, eu já venho dizendo há muito tempo, já lá atrás, já depois daquela derrota para o Palmeiras. Duro é isso, você olha para o elenco do Atlético, do Botafogo, você fala, quem é o cara? Jogador. Quem é o jogador que tem casca para chamar essa responsabilidade? Não, é um time, isso não é crítica aos jogadores, não. Isso é um time que não tem esse perfil, não tem esse perfil de atleta dentro do elenco. É um time que há muito tempo não vence uma competição. Diferentemente do Palmeiras que está acostumado a ganhar, do Flamengo que está acostumado a ganhar. A pressão é enorme, é gigantesca. Eu, lamentavelmente, não vejo forças mais no Botafogo. Independentemente da troca de um novo treinador, quem possa chegar, eu não acredito mais. Para mim, o Botafogo perde a liderança e se vacilar, não vai nem a G4. Agora, me diz uma coisa, e a entrevista do Renato... Quando ele fala do gramado sintético, o Soares meteu 3 gols. E ele, aí, ó, que nós temos que lembrar, né? Não, porque tem gente que endeusa essa história de SAF, agora a coisa é profissional, o cara lá vai vir com grana, dinheiro, tudo mais. Então, olha aí. O time, na reta final, podendo ser campeão, teve que sair do seu estádio por causa de um evento lá no tapetinho, no gramado deles. Gramado que não teria o Luiz Soares porque é sintético. Então o Soares só foi para o jogo porque era grama natural. E o jogo foi transferido, foi lá, meteu 3 gols. O Renato, inclusive, confirmou que o Soares não jogaria, né? Mas independentemente disso, o Botafogo... Ficou feio, né? Ou seja, quando você acha que está pior, a coisa pode piorar ainda mais, né? Aí você leva, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não é? É verdade. Aí você vem na coletiva do adversário e você é obrigado a ouvir isso, que o cara que trucidou, que passou o trator, que aniquilou, que ele não jogaria se o jogo acontecesse lá no tapetinho. Ou seja, pior ainda, vem a derrota e ainda tem outra pancada em cima. A situação muito complicada do Botafogo. E o Lúcio Flávio é o menos culpado de tudo isso. Não sei. Tá? Porque o Lúcio Flávio, Salazar, quando ele assume, né, se ele ganha, o Lúcio Flávio não foi ele que ganhou o campeonato. Foi o time. Mas quando perde é o Lúcio Flávio. Que missão a dele? Quando perde é o Lúcio Flávio, que se ganha. Ele pegou com tantos pontos na frente, já ia ser campeão. Deu certo, trabalho não é dele. Trabalho não deu certo, os louros não seriam para o Lúcio Flávio. Né? Agora a derrota... Eu tenho minhas dúvidas porque o antecessor dele estava bem mal. Né? A derrota cai em cima do Lúcio Flávio. E é engraçado, porque a gente está com essa desconfiança toda em cima do Botafogo e a confiança em Grêmio, em Palmeiras, em momento, Red Bull, né? Futebol momento, confiança. Mas assim, eu fiquei muito surpreso porque eu acreditei Flamengo, no Abel, né? Aquela história mesmo toda. Flamengo um pouquinho mais. Eu acreditei no Abel naquela história. Você acreditou? Porque o Abel falou que só o Palmeiras era capaz disso. O Garrafa, então, tá puxando esse fiozinho aqui. Quando o Palmeiras virou o jogo de 3-0 para 4-3 sobre o Botafogo... Tô lembrando de um amigo meu, ele falou que tava 3-0 pro Botafogo, ele falou, eu vou dormir, não quero ver o resto desse jogo aí. Não viu a virada. O Abel Ferreira, ele deu uma declaração que chamou muita atenção. Sim. E ontem, depois de virar o duelo de 3-1, o Renato Gaúcho foi questionado sobre o treinador do Verdão, então nós vamos ver as declarações dos 2 técnicos. Não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem. O Abel, eu gosto muito dele como pessoa, como treinador. É um grande treinador. Às vezes, não só ele, eu, qualquer outro treinador, o jogador, às vezes na emoção a gente fala alguma coisa, entendeu? A mais, mas não dá para discutir a qualidade do Abel. E realmente é uma coisa muito, muito difícil. Não digo que é impossível, que é uma palavra muito forte, né? Você virar um jogo do jeito que o Palmeiras virou e do jeito que o Grêmio virou hoje. É muito difícil mesmo, entendeu? Mas ele falou no calor do jogo. O Abel comigo tem muito crédito como pessoa, como treinador, e tenho certeza que com vocês também, entendeu? Às vezes na emoção a gente acaba falando alguma coisa a mais. Como é elegante o Renato Gaúcho. Mas isso é luva de pelica. Renato, você é muito luva elegante. de pelica. E o Renato, ele foi muito sóbrio na coletiva. Ele foi muito diferente do que ele é de Renato. Ele é muito amigo do Abel. Não, mas ele foi muito diferente na coletiva. Não pra perceber. Não no aspecto do Abel. Na coletiva pós-jogo, esperava que o Renato ia crescer. O Renato não cresceu. Por quê?
Maturidade. Lógico. Ele deixa o pessoal, não vou querer trazer o foco para mim. Então, o Renato, muito maduro, não quis entrar na polêmica, ele é amigo do Abel, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Eu não achei que foi luva de pelo, ele foi respeitoso com o Abel. Ele não é, não. Ele é muito amigo, Não ele não ia falar gente, mal. ele foi muito Eles são muito gentil. amigos. Mas são amigos, mas acabou... Ele podia até ser sarcástico, Michele, não foi? mas tudo Irônico. bem, mas o próprio Abel se perdeu pelas palavras, gente. E eu quero ver na próxima coletiva do Palmeiras, Vai ter Palmeiras essa e Grêmio? pergunta, não, próximo jogo do Palmeiras, essa pergunta tem que ser feita ao Abel. Tem que Abel, ser. Silvestre vai estar lá? Abel, você se equivocou ao dizer que o Palmeiras era o único que poderia fazer a virada? E um detalhe importante, Salazar, eu já vi em redes sociais o pessoal falar, mas também, o Palmeiras fez 3-0 e aí virou 4-3. Eu tava esperando que eu ia pontuar isso. Só que... Foi 3-0 e foi 3-1. mas só que o Botafogo não teve ninguém expulso. O Palmeiras jogou muito tempo com um a mais. Que eu considero mais difícil que um gol. Né? Então, ou seja, o feito do Grêmio é tão maravilhoso quanto o feito do Palmeiras, que o Abel disse que só ele podia fazer. Só o time dele, né? Essa pergunta mesmo. Abel, menos Abel. Não se prepara perca a pelas resposta, palavras. Abel. Eu penso assim, um foi 3-0, o outro foi 3-1. Mas um jogou 11 contra 11, o outro 11 contra 10. Mas o Palmeiras teve um pênalti contra. É pesado, você tem que defender um pênalti para conseguir fazer a virada. Então, assim, eu acho bem equilibrado, mas acho que a tarefa do Palmeiras foi mais ingrata. Gente, acho que o feito do Palmeiras foi mais Grêmio- difícil. Não. Agora, que só o Palmeiras conseguiria, é óbvio que não. O Grêmio Lógico que mostrou. não. E é óbvio que não. E o Renato só foi esse lorde todo porque ele é muito amigo do Abel Ferreira. Fosse ali um cara que não tivesse ali essa amizade toda, ele ia dar a cutucada dele, porque o Renato também adora dar uma cutucada. Adora? Eu achei que vinha uma Eu me surpreendi. daquelas. Não. Nossa, ele foi Ontem muito o Renato bonzinho. estava bem low Ah, que pena que eles são amigos. Que pena. Eu queria ver a cutucada. Olha a frase da Michelle. Que Que pena que eles são amigos. Mas que cabe a hoje. pergunta do meia-culpa ao Abel na Cabe. próxima coletiva? Cabe, né? Silvestre Cabe. vai estar lá? Silvestre Eu não vai sei estar quem lá? Tá vai, escalado, eu não Silvestre? sei quem vai estar. Quando é esse final de semana? Silvestre tá Olha lá. lá, vamos ver se ele vai ter. Opa, essa. Silver, você vai, o Silver tá aqui hoje? Ao jornalista, ao repórter, cabe a pergunta. Você claro. pergunta. Sempre Já diria o cabe. poeta, perguntar não ofende. Agora tá na hora do Coringão por aqui. Tananana. O Timão acumula mais um empate no Brasileirão. Eu faço a sonoplastia também. Corinthians? Dessa vez o jogo foi contra o Atlético Mineiro. Ei, Corinthians, vamos ver como foi. Puxa vida. O abatimento, né? Você viu ali? A gente sentiu ali a cara do Renato, né? A feição dele ali, a fisionomia. Tá, pesado. Você vê ele pesado, ele estava muito, ele concedeu entrevista muito abatido. Até repetia, gente, o negócio é pensar no próximo jogo. Você vê que ele não estava O nem Corinthians não conseguindo falar consegue ele muito. fazer. Ele depende do adversário não A fazer. impressão que eu tenho Eu é que o Corinthians, a gente tem percebido o Corinthians mais organizado dentro de campo. Ontem até marca um gol numa jogada ensaiada, algo que a gente não via no Corinthians há muito tempo. É mais organizado, cria mais oportunidades de gol. No primeiro tempo praticamente não sofreu atrás, então você percebe esse tipo de evolução. O problema é que o problema é do Corinthians, né? Não é nem com o adversário. O problema é que o Corinthians não está conseguindo manter isso durante o jogo inteiro. De novo, mais uma vez, novamente, o Corinthians, depois de um bom primeiro tempo, cai o ritmo, não consegue manter o próprio ritmo, independentemente do adversário, e acaba sofrendo um empate. Então é um problema sério, grave, precisa ser resolvido, e o Mano foi muito claro na coletiva. Ou coloco mais gás, ele está se referindo a colocar mais jogadores jovens, creio eu, ou então a gente tem que resolver taticamente. Colocar mais jogadores jovens, o Luxemburgo fez muito isso, não deu muito certo, a molecada não segurou a onda. E aí o próprio Lucha voltou com os veteranos. Então me parece que vai ter que ser taticamente. Mas não sei se haverá tempo hábil para isso, Garrafa. Você lembra quando a gente falou lá atrás do programa aqui de planejamento? E aí quando o Mano pede mais gás para o time, o que é? O Corinthians teve de 4 a 5 preparadores físicos na temporada. 3. Não houve um trabalho, não houve uma sequência de trabalho. Esse time do Corinthians é bom para jogar society, 30 por 30, né? Descansa 15. Né? Ele não aguenta jogar os 90 minutos. Ele não tem intensidade. E isso é falta de planejamento. Troca treinador, troca comissão técnica. Ao invés de colocar o Mano, essas entrevistas burocráticas. O preparador físico do Corinthians, não estou culpando, nem sei quem é o preparador da comissão do Mano, não estou culpando ele não. Mas seria legal o preparador físico do Mano Menezes vir a público, dar uma entrevista, ele pode falar o que aconteceu. Não é de hoje que o time O Mano falou recentemente numa entrevista que precisou mudar essa metodologia. Salazar, mas hoje é tudo muito fechado, a gente não consegue conversar com
com os profissionais. A gente não vê como eles A gente estão tem que treinando, conversar com nem os profissionais. sabe, né? O pessoal da preparação física tem que dar uma satisfação. Por que esse time do Corinthians não aguenta jogar 90 minutos? Se arrasta. O time se arrasta em campo e isso pode resultar colocar o Corinthians no rebaixamento. Com rebaixamento não se brinca. Com rebaixamento não se brinca. Essa diretoria brincou o ano inteiro com o Corinthians. A gente vai ver o trabalho do Salazar, a coletiva do Duílio, mas tudo o que está acontecendo com o Corinthians, na minha opinião, 90% do que acontece, muito é culpa da administração do Corinthians. Respeito demais o Duílio como pessoa, mas a gestão dele nessa temporada foi nota 0. O torcedor corintiano está por aqui. O torcedor corintiano passou do limite já. O Corinthians está brincando com o rebaixamento. Vai pegar um jogo no domingo, uma arena do Grêmio lotada. A gente, no começo do programa, já praticamente cravou que o Corinthians não vai ganhar. Pode ganhar, pode, porque é futebol. Mas tudo indica que o Corinthians vai perder. E não se brinca com o rebaixamento. O Santos já passou o Corinthians. O Corinthians está brincando com o rebaixamento. E com o rebaixamento não se brinca. Tá flertando com o rebaixamento. E olha, se perder do Grêmio, que não seja de goleada. Né? Porque a gente fica... Olha, depois do jogo de ontem, o Moscardo falou sobre o futuro. Será que ele vai sair do timão? Olho na tela. O seu nome volta a surgir no mercado aí, nomes como Barcelona, de novo, Chelsea e tudo mais. Quero saber como é que você tem acompanhado tudo isso e que você passasse para o torcedor o que tem de verdade. Você, de fato, recebeu novas propostas, novas consultas, não teve atualização? Explica pra gente como é que estão as coisas. Cara, existiu sim essa do Chelsea, né, um pouco... uns meses atrás, mas eu converso bastante com o empresário, com meus pais, eles procuram dar um mínimo de informação para mim, eles falam, falta um pouquinho para acabar a temporada, faltam aí agora 5 jogos, então vai bem, se dedica nesses jogos, que no final da temporada a gente sabe que vai ter coisa boa para você. Muito bom. Ah, coitado, eu fiquei com pena do Moscardo. O rapaz acabou de fazer 18 anos, ele novinho, é uma boa né? pessoa, ingênua. A gente fala Ainda tanto pro do ingênuo que eu Hendrick digo que pro não fala do futebol, Moscardo. falta um pouquinho de experiência, porque essa resposta dele acabou gerando uma reação muito negativa, né? Por quê? Muitos torcedores criticaram, detonaram ele nas redes sociais, porque ele disse, aguenta aí, empresário, meus pais dizem, aguenta aí, porque vai ter coisa boa para você no final do ano. E o pessoal fala, pô, você está preocupado com você? O time pode cair para a segunda divisão e você só está preocupado que vai ter coisa boa para você e tal. Assim, E a coisa boa não é o Corinthians. Ele se expressou mal, então eu nem vou levar isso muito em consideração. O que eu vou levar em consideração é uma informação importante. O Corinthians recusou recentemente, agora em agosto, uma proposta de 25 milhões de euros, 132 milhões de reais pelo Moscardo. Então, se vai ter coisa boa, tem que ser acima disso, Garrafa. É verdade. E pelo jeito vai ser agora. Sobre essa... Tem rede social, o pessoal pega no pé. O Moscardo tem que estar feliz mesmo com o que ele está apresentando. O ano está sendo ótimo para ele e não bom para o Corinthians, péssimo para o Corinthians. Aliás, não pode se esquecer, né? O Corinthians já vendeu o Murilo e vai fazer uma grana com o Moscardo. E isso é fruto do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que foi tão criticado por muita gente, né? O time pode não ter jogado, mas não jogou com ninguém. Não jogou com ninguém. E o Corinthians fez muito dinheiro porque o Vanderlei teve a casca de colocar jogadores que não se aguentavam em campo e lançar essa molecada. Murilo já foi embora e Moscardo vai vazar também. Isso é grana, é ativo para os cofres do Corinthians. Assim a gente vai conferir como que foi a sabatina do presidente Duílio Monteiro Alves com a participação de 6 jornalistas, entre eles o nosso Thiago Salazar. A primeira resposta é sobre a diferença do timão com os rivais Palmeiras e Flamengo na parte administrativa. Então, se você olhar esse trabalho, não perde nada para Palmeiras e para Flamengo. Nem nada. Agora, dentro de campo, nós fomos pior que eles, sim. Não ganhamos, eles ganharam. Acho que o primeiro ano foi excelente. É lógico que foi o mais difícil. Eu não quero dar nota, eu vou dar... Sim, conceito. Ruim, bom, excelente. Acho que o primeiro foi bom, que foi o que deu mais trabalho, que a gente teve que cortar muita coisa e começar a reconstruir. O segundo eu acho que foi muito bom. Eu não estou falando de futebol, tá? Futebol nós vamos ficar no bom e péssimo, ponto. Vai, minha avaliação. Não teve nenhum muito bom e o último foi péssimo. Mas da gestão, para mim, o primeiro ano foi bom, o segundo muito bom e o terceiro excelente. E aí, sobre essa parte Eu acho administrativa? que a gente avaliar o trabalho do Duílio tem que ser muito por aí mesmo. Uma coisa é falar da gestão fora do futebol, outra coisa é falar da gestão dentro do futebol. E aí, assim, quando você vai analisar fora do futebol, administrativamente,
ele julga ali que foi excelente nesse ano, né? Muito bom no ano passado e tudo mais. E quando você pega os números, compara balanços e tudo mais, realmente, você não tem o que falar. A evolução do Corinthians em receita, em redução de despesas e tudo mais, realmente foi muito bom mesmo. E quando você vai falar de futebol, não preciso dizer nada. O presidente avaliou o trabalho no futebol desse ano como péssimo. Então, para mim, ele está reconhecendo o óbvio. O Garrafa estava agora mesmo criticando a gestão do Duílio no planejamento para esse ano. O próprio Duílio está dando razão aqui, é o que disse o Garrafa. Então, primeiro assim, que o Corinthians parece que esqueceu a sua história, a sua tradição de ser o clube mais democrático de todos, né? Eu não entendo, respeito a todos os profissionais, obviamente que não tem nada a ver com isso, que foram chamados para entrevista, mas democraticamente não foi o Corinthians. Essa conversa do Duílio deveria ser com os jornalistas. Eu discordo, o Palmeiras já teve essa postura e discordo totalmente do modo que foi feita essa entrevista. Escolher 6 jornalistas, 6 veículos de imprensa para uma entrevista, repito, nada contra os profissionais que foram lá cumprir o seu dever. Tá? Então, o Corinthians, como clube democrático, deu um péssimo exemplo de escolher jornalistas para conversar com o presidente. Quer dar uma entrevista exclusiva? Ok. Entrevista exclusiva é uma coisa. Agora, você escolher jornalista para uma entrevista coletiva, falar que é um debate, me desculpe, mas eu discordo do modo. O Corinthians, acima de qualquer coisa, é futebol. O Duílio fala que primeiro ano bom, segundo ano bom quando é futebol e terceiro péssimo. A gestão do Duílio no futebol foi péssima no geral. Ele não ganhou absolutamente nada. O torcedor falar que se comparar com a gestão, aspecto financeiro, gestão do Flamengo, gestão do Palmeiras, eu discordo muito. Eu não sei, o Corinthians, a não ser que o Corinthians esteja nadando em dinheiro. Não, mas... Qual era a dívida e quanto está a dívida, Salazar? Então, aí a questão é a seguinte, né? A dívida é um assunto muito complexo, porque se você pegar só a dívida operacional, retirar juros, ela caiu 23%, foram mais de 300 milhões pagos só em dívida. Só que se você pegar o número bruto, ela foi de 949 milhões para 892. Aí você fala, por que caiu tão pouco se você pagou 300 milhões? É juros. Ele até deu um exemplo, ele falou, pega um apartamento, paga ele em 20 anos, olha os juros, quanto que ele vai custar. Negociar juros. Imagina os juros de 900 milhões. Você tem 900 milhões, quanto são mais juros? Então o cara pega e olha, foi de 949 para 892, só que o clube gastou mais de 300 milhões. Então foi uma ótima gestão para pagar juros. Foi uma ótima gestão para equilibrar a dívida, porque mas equilibrou, não aconteceu nada. Uma coisa caminha lado a lado com a outra. Mas o que tem que caminhar lado a lado, e a gente tem que reforçar aqui, é a receita. O Corinthians, e isso realmente eu nunca vi, o Corinthians saltou de uma receita ali que nem chegava a 500 milhões e agora vai bater 1 bilhão. Hoje isso a receita... se reverte para o futebol de que forma? Não, você tem uma dívida de 900 e uma receita de 1 bilhão. É mesmo que você tem 10 mil reais para pagar no final do mês, você ganha Corinthians não é banco, eu não vou discutir. Essa receita mudou em 3 anos. Essa receita mudou em 3 anos. Corinthians para mim não é banco. Hoje a receita é maior do que a dívida. Bom, tem muitos temas que a gente tem que falar aqui. Então vamos lá. Você deve se lembrar que a tia Leila falou há alguns meses que subiria o valor de patrocínio do Palmeiras se alguém provasse que o Corinthians recebe mais do que o Verdão. E o Duílio falou sobre isso. Dá uma olhada. A camisa vale os 123 milhões? Vale e vai aumentar agora. Antes do final do mandato? Se Deus quiser. Para quanto? Estou tentando. Não sei ainda, estou tentando fechar um negócio. Ela te desafiou, né? Quem? Ela te desafiou, né? Ué, mas a Leila é minha amiga, adoro ela. Mas se você mostrar, ela aumenta lá, né? Não foi isso que ela falou? Não tem como mostrar. Se ele mostrar, eu aumento o meu aqui. Ué, mas eu tenho que mostrar para ela aumentar o dela. Né? O Corinthians tem 2 mundiais. É diferente o preço, cara. Os 80 aqui não ia ter espaço. Deu uma cutucada na tia Leila. Confirmou. A Leila não queria uma confirmação? Queria. Eu até falei, ninguém vai. Mas os contratos têm confidencialidade. Não, nem ela. Pede pra ela mostrar algum contrato. O Corinthians não tem obrigação nenhuma de mostrar contrato. Vai mostrar contrato, isso não existe. Agora, mas ali a palavra agora é muito melhor, Duílio, o Corinthians, nessa rivalidade com o Palmeiras, não você e a Leila, vocês não marcam gols. É Corinthians dentro de campo, é o Corinthians ganhar do Palmeiras. É isso que o corintiano esperava e não foi na sua gestão. É isso que o corintiano esperava. O corintiano, ele tem as dívidas dele para pagar, o boletinho dele para pagar, o carnezinho para pagar. O corintiano quer saber do Corinthians. O Corinthians com o Palmeiras perdeu. Ponto. Então, mas eu entendo assim, eu vejo que o Corinthians está passando por uma situação que o Palmeiras, que o Flamengo passaram lá atrás. O Palmeiras e o Flamengo, quando foram resolver as suas situações financeiras, sofreram pra caramba. O Palmeiras lutou, quase caiu pela 3ª vez até que conseguiu resolver a questão financeira. Eu acho que é o caminho. Só que eles estão em épocas diferentes. O Corinthians agora, me parece, está nesse caminho. Então vai sofrer mesmo.
Acho que é uma situação natural enquanto você está resolvendo a questão das dívidas. E sobre o Mas futebol... como resolvendo se ele só conseguiu pagar juros, Salazar? Não é só. Como você fala só? Mas O só, quando você pega o início da gestão lá, você pega lá os juros, 3%, se eu não me engano. Hoje o juros está acima dos 10%. Então, assim, só não. A dívida, enfim, parou de crescer. E hoje a receita é maior que a dívida. Mas eu então, acho assim, que esse é um trabalho que precisava começar. Tá enxugando gelo, é difícil. Aí. Exato, é um trabalho que alguém precisava começar. Eu sei, O Bandeira de Melo começou no Flamengo, nesse aqui o Paulo Nobre começou no Palmeiras. Ritmo aí, alguém tinha que começar. Nesse ritmo, alguém tem que o começar. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. O São Paulo tá nadando em dinheiro? O Duílio falou sobre isso. Ele falou assim, se eu quisesse fazer o que o São Paulo fez, eu poderia. Vamos lá. Você deve estar se perguntando quanto tempo o Corinthians precisa para ajustar as contas e igualar a parte financeira de Palmeiras e Flamengo. O presidente do Duílio falou sobre isso também. Vamos ver. Eu acho que uns 2 mandatos com responsabilidade. Mais 2 mandatos, mais 6 anos. Comprar jogador não, a gente já conseguiu fazer, o próximo já vai fazer. Exato. Que o foco seja o campo, assim. Exato. E você tem, hoje eu não sei de cabeça a dívida do Flamengo, mas deve ter aí uns 300, 400 milhões de dívida. E tem dinheiro para pagar aquilo que a gente estava falando aqui agora. Mas não precisa pagar, ele está pagando parcelado como ele combinou, está cumprindo, ponto. Não precisa zerar. Né? Ele foi lá comprar jogador e não pagou. Mas para se solidificar dessa maneira, você acredita que mais 2 mandatos com essa responsabilidade? No mínimo esse, no mínimo. Para o seguinte já começar, vai com uma dívida de 300, 400, por aí. Bom. Ou seja, o torcedor corintiano, olha, vai ter que ter uma paciência de Jó. Estamos falando de 9 anos. Os 3 dele, mais 2 mandatos, são 9 anos para colocar a casa no lugar. Ou seja, a situação é realmente muito ruim financeiramente. Então o Corinthians, para chegar nessa condição... Porque eu perguntei para ele, quanto tempo você acha que vai demorar para chegar nessa solidez, por exemplo, que é o Flamengo hoje? Disputa todos os títulos e tem condição financeira para ir lá comprar... Ele falou mais 2 mandatos. Então alguém tinha que começar. Alguém tinha que cai para a segunda divisão daqui 15, 20 dias, você vai ver essa dívida aumentar, porque acaba dinheiro de televisão, acaba dinheiro de patrocinador, entendeu? Não, mas aí você está concordando com ele. Ele disse que foi péssimo esse ano sobre o futebol. Mas você não pode, mas você não pode abandonar, deixar o futebol como está. O futebol do Corinthians está abandonado, Salazar. O futebol do Corinthians está abandonado. O Santos, com toda a dificuldade, passou o Corinthians. Atenção! O São Paulo é campeão da Copa do Brasil e você mesmo falou do planejamento, dinheiro que está entrando, recurso. Você faz também dinheiro com títulos, com time forte. Botafogo pode ter um técnico novo. Quem? Sabe quem está sendo super sondado? Me informa aqui José Paz. Thiago Nunes. O Thiago Nunes, aquele. Box to box, agora vai. Agora rock vai. And roll. Rock and roll, isso mesmo. Futebol, cara do time. Agora é o seguinte, espera um pouco. E o Renato Augusto? Só rapidinho, eu só discordo disso, porque o presidente não bate pênalti. Renato Augusto. Se o Fagner tivesse feito aquele pênalti no Maracanã, ele era campeão da Copa do Brasil igual ao São Paulo. Você entendeu? Já foi, Salazar. Renato Augusto é o torcedor do HB. Por que não negocia? Por que não negocia? O que acontece? O Renato Augusto? Não, o que ele falou, ele deu uma resposta parecida com a do Mano Menezes. Ele disse que as conversas estão acontecendo, não citou nomes, porque são vários jogadores que contratam até o final do ano. Ele disse o seguinte, se eu falar aqui agora, eu vou expor muita gente numa reta final. Então a gente, segundo ele, decidiu fazer as coisas sem revelar nada, mas a gente já está fazendo alguma coisa. E quem vai decidir se o Renato vai ficar ou não, se vai renovar ou não, não é ele, não é o próximo presidente, vai ser o Mano Menezes. E quem vai embora? Só que ele não revelou qual é a opinião do Mano. E a Barca? Ele falou quem vai embora? Vai ter uma mas então, a entrevista aí, o debate, não sei como é que chama esse negócio de chamar jornalista, não era para esclarecer, era a hora dele falar o que ia acontecer. Ele deixou claro que vai ser o Mano que vai decidir. E o Mano que vai decidir, todos os jornalistas vão ser mandados, todos os jogadores que vão ser mandados embora? O Mano que vai, segundo ele, isso está sendo conversado de bastidor, ele não quer prejudicar o time, porque ele falou assim, aí eu falo que não vou renovar com o cara para de correr, sabe assim? Então, só que ele disse, quem vai decidir, eu já tinha falado isso aqui há um tempo atrás, quem vai decidir a permanência do Renato não é Augusto, não é André, não é Duílio, é Mano Menezes. Bom, então agora vamos ver o que o Mano vai falar na próxima. Já podia decidir agora, então. Só falta mandar o Renato embora também. Quando o Dorival Júnior assumiu São Paulo, ele foi muito questionado, o técnico Dorival, ele foi muito questionado sobre o motivo do Timão não ter procurado o técnico antes do rival São Paulo, e o Duílio explicou sobre isso também, porque perdeu o timing. Vamos ver isso aí. Por quê? O que ali do Dorival não te agradava naquele momento? Vocês escutaram muito... Eu gosto desse estilo, tá? Eu gosto. Eu, Duílio, particularmente gosto. Do quê? Desse estilo do Dorival. Tá. O Dorival é mais paizão.
Muita coisa do Flamengo, falaram de dinheiro, de tudo, mas se vocês forem saber, era mais por isso que ele saiu. Porque ele era muito parceiro dos caras, porque ele deu 2 meses de férias. Eu não quero falar dos outros clubes, mas isso é o que a gente escuta no meio. E naquele momento a gente não queria um cara assim. A gente tinha saído do Vitor, que era muito duro, mas não queria ir muito pro... E o Fernando também é assim, ele não é duro. Antes de você perguntar, porque eu sei, isso foi analisado. Só que o Lázaro era um cara nosso, então, pô, na dúvida, vamos fazer o Lázaro, que a gente acredita que é um bom profissional e a gente acredita que pode dar certo, do que trazer um cara que tinha aí também um salário muito alto, que tinha o perfil, e vamos ver com o Lázaro como que nós vamos. Essa é uma posição que eu discordo totalmente, porque realmente o Dorival tem esse estilo paizão, você pode julgar se era o ideal para o Corinthians ou não no momento, é uma questão de opinião, só que eu acho que o Dorival não agrega só isso. Dá a impressão que é só isso, mas não é. Haja vista a final da Copa do Brasil, em que o São Paulo ganha por causa de uma mudança tática do Dorival Júnior. Então, ele administrou bem o vestiário ali, foi o famoso paizão, mas dentro de campo ele foi decisivo. No âmbito do futebol, foi muito ruim. Já lá atrás, quando escolheu o Lázaro, nada contra o Lázaro. Foi um erro. Você sai do Vitor Pereira, você coloca o Lázaro. Aí você perde o time na troca do Lázaro. Aí você pega o Cuca desconhecendo a história do Corinthians, né? Daquele problema todo que o Cuca está enfrentando, enfim. Aí você traz o Vanderlei, aí você perde o Dorival. Enfim, no futebol foram muitos equívocos. E o futebol, se é para sanear dívidas, o futebol é bem gerido, bem administrado, o futebol bem feito traz recursos e faz estádio lotado, arrecadação, premiação. Acabou a Corinthians por aqui, Academia de Futebol chamando. Onde está ele? Alexandre Silvestre. Achei que você não ia aparecer hoje, Silver. Boa noite. Como é que tá a busca do Verdão pelo troféu nacional? Vai fazer a pergunta pro Abel? Fala aí, Michele, tudo bem? Fala aí, pessoal, um abraço. Tem busca por autógrafos na porta da academia, dezenas de torcedores nesse momento batendo selfies ali com o zagueirão Murilo, autografando papeizinhos, camisas. Outros jogadores já pararam por aqui, o treinamento foi agora à tarde. Os jogadores voltam para casa, concentração liberada. Liberdade aqui no Palmeiras, hein? Coisa bacana. Antigamente não era assim, não. O jogo é amanhã, então o pessoal se reapresenta pela manhã para o jogo da noite. Palmeiras que caiu para terceiro na tabela, tem um jogo a mais que o Botafogo, mas está empatado em pontos com o Botafogo, com o Grêmio. Palmeiras, a tabela de novo favorece, na minha opinião, nessa rodada, porque pode meter pressão tanto no Grêmio quanto no Botafogo. Palmeiras joga amanhã com o Internacional às 9 da noite, Michele, em Barueri. Cerca de 15 mil ingressos vendidos. Gustavo Gomes é o desfalque. O Abel pode mexer no esquema tático mais uma vez. Será que ele vai de linha de 3 na defesa? Será que ele vai manter o Breno Lopes como parceiro do Endrick na frente? Não sei. Sequência de jogos do Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras entra em campo amanhã depois do Fla-Flu. Então vai saber o resultado do Flamengo, que está atrás do Palmeiras nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E ganhando do Inter, assume a liderança com esse jogo a mais e fica de cadeira cativa, secando no domingo os jogos tanto do Botafogo quanto do Grêmio, que tem jogos difíceis também. O Botafogo pega o Bragantino em Bragança e o Grêmio enfrenta o Corinthians desesperado em Porto Alegre. Sequência de jogos do Palmeiras, além do Internacional em casa amanhã, Fortaleza fora, 2 jogos como mandante, o Verdão enfrentando o América Mineiro e Fluminense. E por fim, talvez o jogo do título, vai saber, porque o campeonato ficou maluco, o Cruzeiro em Belo Horizonte, pelo menos é o que prevê a tabela do Brasileirão nesse momento, minha querida Michele. O Verdão tá na briga, é o verde da esperança, a torcida tá motivada. Eu quero saber se você vai fazer aquela pergunta para o Abel Ferreira, viu? Amanhã, lá no jogo. Se é só o time dele que faz virada ou se o que ele tem a dizer pro Grêmio, tá bom? Não se faz que não tá escutando, não. Vou pensar. Bom, é o seguinte, galera. Antes de terminar, vai falar do Palmeiras? Domingo tem mesa redonda. Domingo, mesa redonda. Com a gente. Quem mais mesmo? Estarei em Bragança. Red Bull e Botafogo. Red Bull e Botafogo. Mesa redonda com muitas coisas sobre toda a rodada. Muito obrigada, pessoal. O Jornal Alex da Miller Gazeta também chegando. Alex Miller com a gente, nosso parça. E é isso. Beijo. Tchau, família Forastieri. Sonora, o pessoal tá lá curtindo. Tchau.